Bom dia, alunos do primeiro ano do ensino médio CTPM Betim. Eu sou a professora Nancy, que estou com muitas saudades de vocês e por isso resolvi aparecer agora, postando essa aulinha aí sobre o Antigo Egito. Eu gostaria de começar falando com vocês que nesse momento tão difícil, eu espero que vocês estejam se cuidando e que tudo irá proceder da melhor maneira, tá bom? Esperançosa de vê-los novamente. Moçada, eu tenho aí uma imagem das pirâmides do Egito, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o símbolo, né, do Egito. E também tem uma frase do Heródoto, que é um historiador grego, que ele dizia o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. O Nilo era responsável, né, pelas águas que ia satisfazer e propiciar uma agricultura, né, durante as cheias do Nilo, que assim como dos rios Eufrates e Tigre na Mesopotâmia, né, carregavam matéria orgânica, limo e levavam para depositar esse substrato, né, e fazer com que houvesse plantações, com que houvesse principalmente o trigo, a cevada, né? Então essa é uma região de difícil plantio, né? Mas eles, com a existência do Nilo, eles vão possibilitar a prática da agricultura e o desenvolvimento da civilização. Pois bem, mas eu não posso simplesmente falar que é o Rio Nilo que fez a sociedade crescer, desenvolver e se multiplicar. Eu tenho que lembrar também que os egípcios eles tiveram o estabelecimento de muitas pessoas, né, que conduziram as práticas, que criaram, que edificaram o Egito, né, na sua arquitetura, na economia, na política, enfim, o Rio Nilo é indispensável, o Rio Nilo é importantíssimo, mas o Rio Nilo sozinho ficaria sem uma base, ficaria inerte, né? Se não tivesse as pessoas lá, as pessoas para produzirem, para fazer, para edificar. Então, essa sociedade a gente vai chamar de sociedade hidráulica, né? Que produziam canais de irrigação, diques, represas, e a gente já viu isso na sala de aula. E com isso, a vida cotidiana ela era intensa. Os egípcios eles eram muito bons, né, na matemática, na astronomia e na religião, ok? Nesse slide aí, o Rio Nilo ele possuía um regime regular de cheia, né, e isso vai irrigar, e próximo do Rio Nilo, né, nascia o papiro, uma planta sem igual, que eles começaram a produzir o papiro, né, o papel. Esse papel ele era vendido, ele era trocado, por exemplo, com os fenícios. Os fenícios vendiam marfim, ouro, pedras preciosas, vidraçarias, madeira, cedro, a madeira de lei, uma madeira importante, e levavam para os egípcios trocavam, né? E os fenícios compravam o papiro, tá? Eu creio que
A gente já falou um pouco sobre isso, o Baixo Egito, o Alto Egito. E olha só, o alto está embaixo e o baixo está no alto. Isso aí não tem nada a ver, tá, gente? Essa posição aí significa que existiam dois reinos e que depois Amnés ele vai conduzir para que isso seja unificado, tá? Então, o Antigo Egito tá aí, bonitinho. O Rio Nilo parece que o segundo maior rio do mundo, né? Muito intenso, né? A localização extremo nordeste da África, né? E aí a gente já falou, olha, as obras do diques, canais de irrigação, essas construções aí vão me caracterizar uma sociedade hidráulica. A sociedade ela era dinâmica, né? A economia muito mais dinâmica ainda. Eles produziam principalmente cevada, trigo, né? Criavam porcos, cabras. E aí o Estado, o faraó, era o proprietário dos meios de produção. E vamos voltar a falar, tá? Modo de produção asiático. Nesse caso, é o modo de produção da servidão coletiva, tá? Asiático, porque existia em algumas regiões da Ásia também, esse modo de produção. Ou seja, o Estado, no caso do Egito, o faraó, ele que definia as terras, as produções, e ele que definia também as estratégias. Então, por isso chamado aí de servidão coletiva, tá? Bonita essa imagem, né? Os trabalhadores, a gente pensa no Egito como uma coisa só de beleza, né? Existia também muita pobreza, existia também muita infelicidades e escravidão também. Não era tanto a escravidão, era a servidão, a que mais condiciona o Egito Antigo. O início do Egito Antigo, nós vamos ter as primeiras comunidades, e essas comunidades elas são chamadas de nomos. Pessoas que moravam tanto no Antigo Egito, no Alto Egito, como no Baixo Egito, né? O Alto Egito aí no sul, o Baixo no norte, e Menés, que é o rei do sul, ele vai conquistar o norte e ele vai se tornar o primeiro faraó. E ele vai unificar, então, não vai existir mais, depois, né, 3.200 anos antes de Cristo, não vai existir mais o Alto Egito e o Baixo Egito, né? E aí surge uma monarquia poderosa e teocrática. Teocrática, a gente já falou, é uma sociedade da teocracia, né? Uma sociedade que o rei, que o faraó era o sumo sacerdote, o poderoso que estava no controle total da sociedade egípcia. Nós vamos ter aqui, olha, Antigo Império, nós temos as descrições aí, né, de que eram as características mais importantes, né, de novo, a servidão coletiva, trabalho em obras públicas, tinha uma burocracia muito estatal, muito controladora, né? Nós vamos ter o Médio Império, né? Os faraós recuperam o poder dentro do Egito, porque no Antigo Império teve várias invasões e as revoltas dos nomos, a invasão dos Ixos. Esse Médio Império aí, os Ixos, gente, eles são estrangeiros da Ásia, tá?
esse médio império, os faraós recuperam o poder, restabelece a organização, e o período é muito próspero. Ixos, da Mesopotâmia, da Ásia, e também vai ter os hebreus. E eu mandei para vocês um esqueminha que eu já estava contemplando essa questão aí dos Ixos e dos hebreus, tá? O novo império. Eles vão expulsar os Ixos, né? É o período mais rico, mais tranquilo, mais próspero. Ocorreu o êxodo dos hebreus, que eram escravizados, novas técnicas de plantio, de utilização do ferro, né? Os egípcios tentam conquistar a Fenícia, a Síria, chegando até o rio Eufrates, período de obras faraônicas colossais. O que significa obras faraônicas gigantescas, assim como as pirâmides? E aí nós vamos ter templos maravilhosos. Olha, a arquitetura, a arte do povo egípcio é uma coisa sensacional. Amenófis IV tenta implantar um monoteísmo. Gente, ele queria implantar um monoteísmo porque ele queria dominar, ele queria ser o Deus, né? O Amenófis, ele se achava um Deus também, ele queria ser o mais importante. E aí depois vem o Tutancâmon, que é o filho dele, impede esse monoteísmo aí. Eu queria falar um pouquinho para vocês por que tantos povos queriam invadir o Egito, hein? Tantos entraram lá para invadir. Os persas, por exemplo, os Ixos, né, que a gente está falando deles agora, eles queriam invadir exatamente por causa do rio Nilo, por causa da água, por causa dessa próspera economia gerada através da água do rio Nilo. Nós temos aí o templo de Luxor, maravilhoso, né? E aí a gente vai para a política, né? Acabei de falar com vocês agora, olha só, as invasões, né? Tanto dos persas, macedônios, nossa, os macedônios, eles vão entrar no Egito, vão criar Alexandria, né? O rei da Macedônia era o Alexandre, o Grande. Ele vai invadir também o Egito e ele vai criar Alexandria, a maior biblioteca, o grande farol. São coisas assim maravilhosas para essa época. Linha do tempo, né? Quéops, Quéfre e Miquerinos é da mesma família, né? É o pai, o filho e o neto, e as proporções das pirâmides, das grandes pirâmides do Egito, que leva esse nome, Quéops, Quéfre e Miquerinos, elas eram para destinar ao sepultamento desses grandes faraós, tá? Depois a gente vai ter Amós, Akenaton ou Amenófis IV e depois Tutancâmon. Então, esse organograma, essa pirâmide social da monarquia egípcia, do meu lado esquerdo, está falando que era uma monarquia despótica, vem de despotismo, que era exageradamente autoritária, que era rígida. Ela era teocrática, centralizada no poder divino. Quem é o poder divino? É o faraó.
É uma sociedade desigual, estamental. O que é estamental? Como está, fica. Está de qual maneira? Você é escravo, você continua sendo escravo. Você é o faraó, você continua sendo o faraó. Estamental significa que não existe mobilidade social, que existe desigualdade. E ela é estratificada. Uns com muito, outros sem nada, uns com muita terra, outros sem terra alguma. Aí vem então o faraó, que está no topo, os sacerdotes e nobres são os ouvidos e os escribas também, né? São ouvidos e olhos do faraó. Depois os escribas, os arquitetos, os pequenos comerciantes, os camponeses e escravos. Continua afirmando, existia muito mais camponeses que escravos, tá? Aí é um faraó, né, que está sendo colocado como símbolo do poder, ele está ouvindo, está transmitindo um relatório para os seus ministros, né, dando seus comandos. Aqui eu tenho um escriba registrando tributos, registrando o que eles precisavam de cobrar, de colher, enfim, qual que é a fazenda deles, o que eles têm de receita, o que eles têm para receber, o que eles têm para ganhar, né? Então, os escribas eram pessoas que tinham muito privilégio, tá? Vários tipos de coroa, tá? Que existiam no Egito Antigo, para simbolizar, né? Quando que era usado e quando não era, se era no Alto Egito ou se era no Baixo Egito, tá? O faraó. O faraó, ele era considerado mais importante, ele era considerado o mandatário, né? Ele que definia, ele que estabelecia, tem uma posição central, tudo girava ao redor dele, a arte, a cultura, a religião, a economia, a guerra, e ele tinha o caráter divino e ele era perpetuado, né, pelo filho. Normalmente o faraó casava com sua irmã, e essa imagem aí é do faraó Tutancâmon, que era considerado poderoso. Tutancâmon morreu cedo, me parece que bem novinho mesmo, supostamente envenenado. Cleópatra, nós já ouvimos falar, né, alguma coisa de Cleópatra, uma mulher de vários reinos. A Cleópatra, ela era uma mulher que ela perambulou pelo Egito, Roma, porque ela casou com vários reis, né? E a Cleópatra, ela é enigmática também. Ela era expert na matemática, na guerra. Ela casa com seu irmão, Ptolomeu, e ela é expulsa para a Síria, porque o irmão queria tomar o poder sozinho. Ela volta para o Egito. Depois ela casa-se com Júlio César, que é romano. Ele morre e ela casa com um irmão, com o outro irmão, e depois o irmão morre e ela casa com o Júlio, se casa com o Marco Antônio, todos de Roma. Cleópatra, ela
ela se mata depois, né? E até nessa época da Cleópatra, o Egito se torna província de Roma, por conta do Marco Antônio, por conta do Júlio César. E ela foi uma mulher muito além do seu tempo. Novamente nós vamos ter aí um organograma aí das camadas das sociedade egípcia, da monarquia egípcia, né? Já falei para vocês sobre os felás, que é a mesma coisa que camponeses. E muito importante, gente, sobre o Egito Antigo é a ciência, a matemática, para calcular as cheias, para calcular construir os canais, para calcular os impostos, para calcular nomes de números, né, as construções das pirâmides, dos grandes templos, tudo isso tinha que ter a matemática e a arquitetura, né? E com essa matemática e arquitetura que eles ergueram pedra sobre pedra, monumentos magníficos na história. Nós temos aí um busto de Nefertiti. A Nefertiti, ela é casada com Akenaton. O Akenaton, ele e a Nefertiti são os pais do Tutancâmon, tá? A escrita, importantíssimo também, tá, gente? A escrita hieroglífica ou hieróglifa, ela, através de símbolos, né, pictogramas, nós vamos ter também a escrita hierática e a demótica. E aí, de novo, lá embaixo, eu estou vendo os escribas. Aí nós temos um exemplo da escrita hieroglífica. E aí, o papiro, né? Sem igual esse papiro. Encontrado nos pântanos, ele servia para fazer construção de casas, construção de alguns tipos de sandálias, de embarcações, mas principalmente do papel, tá? Material para utilizar como documento para escrita especificamente. Muito bacana, acho muito lindo essa plantação aí. A religião é muito importante, ela é politeísta, vários deuses e deuses que podiam ser formas humanas ou animais, ou os dois juntos, o que a gente chama de antroposomórfica. Alguns deuses eram responsáveis e representados pelas forças da natureza. Eles acreditavam na imortalidade da alma e que eles iam voltar no mesmo corpo depois que eles morressem. Por isso eles construíam as pirâmides, por isso eles embalsamavam o corpo, por isso eles levavam até as joias para dentro do sarcófago onde eles iam ser enterrados. O processo de mumificação. Esse processo de mumificação ele vai resultar no aprendizado da ciência, da medicina, porque cada pessoa que eles iam embalsamar, eles tinham que fazer um preparo com química, com óleo, com ervas, com aromatizantes, e eles tiravam os órgãos, as vísceras, e eles iam aprendendo sobre aqueles órgãos. Aprendendo sobre aqueles órgãos, eles iam anotando, escrevendo, reiterando, para que no futuro pudesse ter um desenvolvimento maior na medicina.
Eu queria falar ainda que se eu fosse pensar sobre uma diferença entre a questão da morte para os mesopotâmios e para os egípcios, os mesopotâmios, eles acreditavam que eles iam viver e viver com muita ousadia, com muita felicidade e que isso ia acabar. E os egípcios não, que eles iam morrer e que eles iam voltar. A cultura, gente, a arquitetura sensacional, pirâmides gigantescas, as esculturas, a lei da frontalidade, eles eram também muito expert, né, nas esculturas, na pintura, sempre representando o cotidiano, e através desse cotidiano que a gente pode saber hoje como foram a vida daqueles povos na antiguidade. A ideologia deles era a ideologia religiosa, moral, né? Na ciência, cálculo, previsão. Então, eles eram muito bons na química, na matemática, na astronomia e na medicina, sem dúvida alguma. Na química, eles tinham que ter o quê? Manipulação de substâncias, principalmente para mumificação, mas também para quê? Para fazer joias, né? Na matemática, eram expert na questão numérica, na questão de cálculos. Na astronomia, eles se orientavam muito pelos astros, mas eles eram muito, muito inteligentes. A arte egípcia maravilhosa, né? Voltado para a glorificação de deuses, de faraó, sempre muito bem feita, sempre muito colorida. E Didi já falou para vocês muito sobre essa arte. Os deuses, vários deuses, né? Ísis, Osíris, Horus, Anubis, enfim. Características da religião, nós vamos ter aí, olha, antropomórfica, zoomórfica e antropozoomórfica. Ou ele era só homem, ou ele era só animal, ou ele era os dois, como na última figura que a gente vê aqui, tá? O corpo de um homem e a cabeça de chacal. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, diziam que os mortos seriam julgados no tribunal, né? E depois eles reencontravam seus corpos, aí eles pegavam seus órgãos novamente e eles renasceriam. E eles iam precisar, inclusive, do que eles levaram como joias, como pertences pessoais. Aí o sarcófago representado é de Tutancâmon. A técnica de mumificação era cara, era difícil, e só as pessoas mais importantes eram mumificadas assim, dessa maneira. No início até que mumificavam todo mundo, mas com o passar do tempo eles passaram a não mumificar mais, porque era um empreendimento muito caro. Então a maioria das pessoas ricas é que eram mumificadas, tá? Os sarcófagos todos estão muito bem preparados, né? Hoje a gente encontra múmias assim perfeitas, e que porque eram desidratadas, né? Porque tinham sal especial. Então aí entra a questão da matemática, a questão da física, da química, da medicina, e eles vão ficar cada vez melhores. Moçada, eu não vou revisar, essa já foi a nossa revisão.
e eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. Eu volto para falar um pouquinho mais com vocês sobre outros povos e espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha feito o melhor para vocês.